Você sabe o que acontece quando uma farmácia se envolve, sem querer ou sem perceber, numa fraude fiscal? Créditos tributários que parecem legítimos podem se tornar um enorme problema. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai te mostrar como identificar os riscos, se proteger e entender de verdade o que é um crédito tributário. Fica com a gente até o fim, roda a vinheta. Olá, eu sou Viviane Massi, você está no canal da Farma Contábil. Inscreva-se agora e ative as notificações para não esquecer. Se você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que a gente sobe um conteúdo novo por aqui. Também é importante para mostrar que você gosta dos conteúdos, que os conteúdos são úteis para você. Então, se inscreva agora e ative as notificações, não deixe para depois. E este conteúdo também está disponível no Spotify para quem curte caminhar, dirigir, ouvindo algum tipo de conteúdo. Fica aqui o nosso convite também para você consumir o Descomplica Farma no Spotify. Como se prevenir de fraudes fiscais na recuperação de créditos tributários? Olha que pergunta difícil. Mas quem explica tudo para a gente é o Bruno, contador e consultor tributário aqui da Farma Contábil. Bruno, bem-vindo novamente aqui ao Descomplica Farma. Olá, Viviane, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Bom, vou aproveitar e fazer o convite para que você assista a todos os episódios da segunda temporada do Descomplica PharmaCast. Tem aqui no canal, é só você entrar e procurar, tá super fácil de encontrar. Tem muito conteúdo bom e aplicável ao dia a dia da sua farmácia. Estamos agora com uma versão online do Descomplica, o Descomplica Farma, conversando à distância, mas também com conteúdos muito importantes e muito úteis para a farmácia. Bruno, vamos falar hoje de um assunto polêmico, que a gente já teve problemas relacionados a esse tema recentemente, que são as fraudes fiscais, mais especificamente relacionadas a créditos tributários. Como é um assunto complexo, eu quero fazer um programa com você bem didático. A gente vai começar esse papo explicando para quem está assistindo, de maneira geral, o que é uma fraude fiscal? Para quem não sabe nada, o que é uma fraude fiscal? Então, Viviane, vamos lá. Uma fraude fiscal é quando existe algum tipo de adulteração no processo de cálculo dos impostos. Essa adulteração ela pode ser dada pela emissão propriamente dos documentos fiscais, das notas fiscais de venda que a sua empresa faz, tá? Então, ela pode ser através dessa adulteração, no ato da emissão da nota, como pode acontecer também na confecção da declaração acessória que é enviada pelas empresas à Receita Federal. O que é declaração acessória? É a declaração onde você informa para a Receita Federal ou para a Cefaz tudo que aconteceu dentro da sua empresa. O que a sua empresa comprou, o que ela vendeu, não só o item, mas como também a descrição desse item, as classificações fiscais desse item e os valores, quantidade, valores unitários, valores totais, os impostos, enfim. Todas essas informações que constam dentro da nota fiscal, elas são informadas através de declarações acessórias, informações que a Receita Federal recepciona esses dados, que a empresa encaminha e recepciona esses dados, onde ali está declarado os impostos que a empresa deve ao fisco. E toda vez que existe uma adulteração, uma alteração de forma intencional, de forma dolosa, feita pela empresa, pode ser considerado sim uma fraude, seja na emissão da nota, como também no envio dessa declaração acessória, tá? Ok, e aí, como o tema do programa é crédito tributário, eu quero te pedir para explicar agora o que é o crédito tributário e o que configura uma fraude na recuperação desse crédito tributário. A gente já entendeu o que é fraude, ok? Já entendemos o que é fraude. Agora a gente vai entender o que é o crédito tributário e o que configura uma fraude no crédito tributário. Beleza. O que é o crédito tributário? É toda vez que você calculou o seu imposto
os seus impostos de uma forma, tá? Onde você pagou a mais, você pagou um imposto a mais, e por você ter pago a mais, você tem direito a restituir esse valor ou a compensar esse valor. Vou dar um exemplo didático. Vamos supor que você venda este item aqui na sua empresa. E esse item é um item que ele é monofásico, de PIS e COFINS, por exemplo. E aí você classificou este item na sua farmácia como sendo de tributação normal. Então você pagou pagou PIS e COFINS sobre esse item, onde na verdade não deveria ter pago. Você pagou um imposto a mais. E aí no trabalho da recuperação de crédito tributário, se identifica que você pagou imposto a mais por esse item que não deveria, e aí você precisa formalizar um processo para recuperar esse tributo que você pagou a mais, devido a uma classificação tributária de produtos que não foi efetuada, que não foi feita. Ou então, que pode acontecer também, a classificação tributária do produto está correta, você emitiu a nota fiscal de forma correta, mas ao enviar a declaração acessória para a Receita Federal, por algum motivo, foi informado errado, tá? E aí você acabou pagando impostos a mais do que deveria. E aí você precisa recuperar esse dinheiro, precisa recuperar esse imposto. E aí existem duas formas, basicamente, de recuperar esse dinheiro. Ou através de restituição, onde a Receita Federal vai te restituir esse imposto que foi pago a maior, ou através de compensação nos impostos futuros. Você identifica que você pagou a mais ali um determinado valor, e aí você pode compensar nos impostos futuros que a empresa vai estar pagando para a Receita Federal daquela data em diante. Então, esse é o crédito, ou melhor dizendo, a recuperação do crédito tributário, de um valor que você pagou a mais do que deveria. Tá? E o que seria uma fraude nessa recuperação de crédito tributário? Uma fraude, vou te dar o mesmo exemplo desse item aqui. Esse item, vamos supor que ele fosse tributado, tá? É um item que você deveria pagar, o exemplo que está me chegando aqui agora, o PIS e o COFINS desse item, ok? E aí, na classificação tributária do produto, no teu sistema de PDV de loja, está dizendo que ele não é tributado. E aí você deixa de pagar o PIS e o COFINS. Da onde está a fraude aí? A fraude está em você fazer uma classificação tributária errada deste item no teu PDV de loja e deixar de pagar algum imposto sobre. E o que acontece também? Existem fraudes no processo de recuperação de crédito tributário. No seguinte sentido, se coloca ou se cria um valor de imposto pago a maior, que na verdade não aconteceu. Se aproveita um crédito indevido, tá? Para efeito de compensação ou de restituição junto à Receita Federal. Aquele produto ali, ele era monofásico e colocou ao contrário, por exemplo. Tá? Então, se inventa, ou através da declaração acessória, um crédito com um valor pago a maior que não existiu. Tá? Isso, Entendi. infelizmente, pode acontecer. E isso, esse valor inventado, Uhum. esse crédito que não existe, Uhum. ele pode ser forjado por escritórios ou empresas, por exemplo, que trabalham com recuperação de crédito. Porque eu conheço, inclusive já É. entrevistei pessoas, Uhum. empresas idôneas, né? Claro, que trabalham apenas com recuperação de crédito. Mas, pelo que a gente às vezes vê no noticiário, pode acontecer de uma empresa ou outra de má fé
trabalhar na ilegalidade e forjar, simular um crédito tributário que não existe. Isso acontece, não acontece? Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Existem muitas empresas boas no mercado que executam esse trabalho com muita eficiência, eficácia e competência e com responsabilidade. E a gente sabe que outras, como em qualquer ramo, né, Viviane? Outras não, né? Então, é muito importante você saber qual o erro que foi encontrado por essa empresa que está oferecendo esse serviço, que tipo de tese que eles vão estar executando esse trabalho da recuperação de crédito tributário, para que você não contrate ali uma empresa que tem uma tese duvidosa nesse processo de recuperação de crédito tributário, tá? A gente Mas pode o até que que a citar, farmácia... a gente pode até Ah, citar algumas etapas aqui de precauções que o dono da farmácia pode adotar e deve adotar antes de contratar uma empresa de recuperação de crédito tributário. então vamos lá, era justamente isso que eu ia te perguntar. O que que o dono da farmácia pode fazer para se prevenir de cair numa cilada, digamos assim? Então, vamos lá. Como qualquer empresa que você está fazendo a contratação para execução de um serviço, você precisa pegar referências, né? Então, pergunte para a empresa de recuperação de crédito tributário quais são as referências dela, para quem ela já prestou serviço, quais as empresas que ela já prestou serviço. E busque contato com essas empresas, né? O melhor seria você, no seu ciclo de network e de convivência, procurar empresas que já prestaram serviço por pessoas que você conhece, ok? Então, eu acho que essa é a preocupação fundamental no ato dessa contratação. Verificar também, Viviane, qual é a tese da recuperação tributária que essa empresa tem expertise. Porque existem várias teses de recuperação de crédito tributário. Várias. Existem teses de recuperação de crédito tributária de PIS e COFINS, que eu acabei comentando aqui. Existem recuperações tributárias no que tange ao pagamento do ICMS, que é o imposto estadual. Teses sobre recuperação tributária de folha de pagamento. Teses das mais variadas possíveis. Qual é a tese que essa empresa está te oferecendo? Qual o tipo de recuperação de crédito tributário que ela está propondo para a tua farmácia? Tá? Quando ela te informar a tese, procure o seu contador, procure a contabilidade, para poder saber se é uma tese válida, se é algo que já está pacificado, por exemplo, pelo STF, se é algo líquido e certo, ou se existe algum tipo de questionamento que possa vir a ser feito sobre aquela tese que vai ser feito aquele trabalho. Uma vez executado esse trabalho da recuperação de crédito tributário, é importantíssimo que a empresa de recuperação de crédito tributário ela te forneça um dossiê do trabalho que foi executado. Te apresente as memórias de cálculo que eles fizeram para efetuar esse levantamento desse crédito. Então, antes de contratar, pergunte, me dá um exemplo do dossiê que você monta e apresenta para as empresas que você executa esse trabalho de recuperação de crédito tributário. Analise da onde está vindo essas informações, como será feito esse dossiê, porque você vai precisar guardar esse dossiê. Porque quando a gente executa o trabalho de recuperação de crédito tributário, essa análise vai ser feita pela Receita Federal e ela tem 5 anos para poder questionar. Então, se vier a ser questionado, você precisa ter esse dossiê de posse da sua empresa, para que você possa estar apresentando para a fiscalização caso seja necessário. E para finalizar, verifica qual é a apólice de seguro que essa empresa fez de responsabilidade civil. Pergunte qual é o valor do seguro, se tem seguro e qual é o valor do seguro. Peça uma cópia da apólice. Por quê? A empresa de recuperação de crédito tributário, ela precisa fazer um seguro para se, caso aconteça algum tipo de problema,
ela se resguarde também e possa assegurar para você e arcar com algum futuro prejuízo desse trabalho de recuperação de crédito tributário que foi feito, tá? Excelentes dicas, Bruno, excelentes. E aí, a gente já caminhando aqui para o encerramento, mas um ponto ainda importante é em relação à auditoria fiscal. Uhum. Recentemente, nós tivemos a denúncia de um esquema de fraude fiscal envolvendo 2 auditores fiscais, inclusive no nosso Uhum. segmento. Explica para Uhum. gente qual é o papel do auditor fiscal, porque se ele se envolveu nisso, significa que o papel dele é importante. Importantíssimo, porque como que é formado um processo de recuperação de crédito tributário em regra geral, né? Todo esse trabalho ele é feito administrativamente no portal da Receita. Em algumas teses, em algumas situações, você retifica declarações acessórias, expede contribuições, TCTFs, enfim. Gerado um crédito, é preciso preencher uma outra declaração acessória, que eu não vou entrar nos termos aqui, mas que se chama Perdecomp, e aí você gera esses créditos na Receita Federal ou por retificações de declarações ou através de processos administrativos junto ao portal da Receita Federal, tá? Muitas das vezes, Viviane, esse crédito que foi solicitado dessa forma, a empresa ela já começa a compensar, muitas das vezes, até no próximo mês. A Receita Federal tem agilizado muito os processos também de restituição, de pagamento em conta mesmo desse crédito tributário que foi solicitado. Então, muitas das vezes, a Receita Federal deposita esse dinheiro na conta da empresa. Tudo isso através de processos de retificação de declaração acessória, confecções de Perdecomp, que é o nome da declaração que se dá para gerar esses créditos, ou através de processos administrativos. Tudo isso é online, não foi julgado, a princípio, por nenhuma pessoa na Receita Federal, é tudo eletrônico. Só que a Receita Federal tem 5 anos para fiscalizar essas solicitações. E muitas das vezes isso acontece. Parece não, mas acontece. E quando o auditor da Receita Federal, que são os fiscais, né, que fazem essas apurações para saber se aquele processo de recuperação de crédito tributário, se ele procede ou não, ele pode questionar, ele pode intimar a empresa, ele pode cancelar ou suspender o processo de recuperação de crédito tributário e solicitar à empresa as memórias de cálculo. Lembra que eu falei do dossiê, da memória de cálculo? Lembro. E solicitar à empresa da onde surgiu esse crédito. Da onde vieram os créditos que você solicitou para a Receita Federal, seja através de restituição ou seja através de compensação. Então, o auditor fiscal, ele vai analisar esses processos, ele vai fiscalizar para saber se aquelas solicitações de recuperação, eles são verídicos ou não, tá? E é nesse momento que muitas das vezes você vai precisar do dossiê, você vai precisar ter uma empresa de recuperação de crédito tributário que seja confiável para te ajudar nesse momento, caso aconteça, que tomara que não aconteça, mas pode vir a acontecer. Então tem que ser uma empresa de recuperação de crédito que vai te dar apoio nesse período e você precisa saber qual o tempo de vida dessa empresa, há quanto tempo eles já estão no mercado, quais as empresas que eles estão trabalhando, para você saber que pelos próximos 5 anos tem uma probabilidade dela existir ainda e poder te assessorar, te dar suporte, caso isso aconteça. Tá bom? Tá ótimo. Acho que agora ficou claro a função do auditor fiscal e por que, em casos de fraude, o auditor fiscal geralmente pode estar envolvido nisso, que precisa, né, do aval dele. Com relação ao auditor fiscal, Viviane, a gente sabe que muitos deles agem de forma idônea e correta. Mas, infelizmente, a gente sabe também que são pessoas. E essas pessoas, infelizmente, em conluio
até mesmo com empresas de recuperação de crédito tributário, às vezes com juízes, advogados, podem, infelizmente, julgar esses processos e essas retificações que eu acabei de comentar de forma, né, a beneficiar essas empresas que solicitaram a recuperação de crédito tributário. Então, infelizmente, isso acontece. O cenário que aconteceu recentemente aí, de uma grande rede, me parece que foi algo nesse sentido, tá? Houve um conluio ali dos auditores fiscais no julgamento desses processos. São pessoas e, infelizmente, pode acontecer, tá? Bom, agora você que está assistindo o programa já sabe o que é fraude fiscal, o que é crédito tributário, como funciona a recuperação do crédito tributário, o que poderia ser uma fraude nessa recuperação e que medidas você deve adotar para se precaver, para se resguardar de cair numa cilada e correr o risco até de perder o negócio, de ter que fechar o negócio. Mas se você ainda tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que o Bruno depois responde para você. Bruno, foi ótimo, muito obrigada. Obrigado a você, Viviane. Até a próxima. Tamo junto. Deixe o seu like neste vídeo antes de ir embora, compartilhe com a sua rede de contatos, isso é muito importante. E obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo Descomplica. Até lá, tchau, tchau.